continuar a classificação dos óxidos. Eu não numerei no vídeo anterior, mas aqui eu vou colocando números para ficar mais fácil para você se organizar. Primeira categoria foi do óxido ácido, segunda categoria óxidos básicos, terceira categoria óxidos anfóteros. Anfótero é uma palavra que aparece muito na química, significa que tem caráter duplo, tanto no contexto de agir como ácido ou como base, ou em outros momentos que a gente diz que é uma substância polar e apolar, a gente também usa esse termo, tá? Aqui a gente vai se referir a um caráter que ora vai ser básico, ora vai ser ácido, às vezes para a mesma substância, tá? Então, óxidos anfóteros, eles não têm uma reação com a água tão definida assim que nem o óxido básico. Reagiu com a água, forma um ácido. O óxido básico forma a base, né? O óxido ácido forma, obviamente, ácido, beleza? O óxido anfótero é como se ele pudesse se moldar à situação. Uma Maria vai com as outras, vamos dizer assim. Então, um óxido anfótero, se ele está na presença de um ácido, ele consegue se comportar como uma base. Ácido e base fecha a reação, legal. Agora, se ele estiver na presença de uma base, ele consegue se comportar como um ácido. Então, ele fecha a reação. Nem sempre, qualquer substância dentro dessa categoria vai se moldar sempre, tá? Mas eu vou ensinar para vocês a já começar a desconfiar se ele vai ter um caráter predominante ácido ou predominante básico, beleza? Então aqui, ó, alguns exemplos, mais uma vez, são vários, né? Mas você já pode começar a perceber que, ó, aqueles que são os família 1A e família 2A, a gente viu ali na segunda categoria, óxidos básicos, tá? Aqueles da direita da tabela periódica, óxidos de nitrogênio, de carbono, o carbono já não está tão à direita, né? Óxidos de enxofre, aqueles mais à direita da tabela periódica são óxidos ácidos. Agora, esses caras, via de regra, estão mais para o meio da tabela periódica, tá? Alguns metais de transição, o alumínio é a família 3A, o chumbo é a família 4A, mas em geral eles são elementos, né, que estão mais ao meio da tabela periódica, porque aqueles à esquerda são aqueles metais alcalinos terrosos, formam óxidos básicos. E alguns, à direita é meio confuso o negócio, mas os óxidos ácidos, eles estão todos para lá, né? Os elementos formadores estão mais à direita, beleza? Então aquilo que eu já falei, se você tiver um ácido, o óxido anfótero consegue se comportar como se fosse uma base. Então os produtos vão ser sal e água, como se fosse de fato uma reação de neutralização verdadeira. Agora, se você tiver uma base, o óxido anfótero se comporta como se fosse um ácido e origina sal e água, tá? Eu coloquei exemplos aqui, tá? Um óxido anfótero que normalmente tem um caráter básico, por exemplo, esse SNO, que seria o óxido de estanho 2. Lembra que a carga dele é 2. 2 mais porque o oxigênio é 2 menos. Quando baixou, cancelou. Esse óxido de estanho aqui é o óxido de estanho 4. Aqui a galera às vezes tem dificuldade de enxergar. Senhor, esse 2 não veio daqui? Não deveria ser carga 2, a carga do estanho? Sim, se você não pensar muito. Porque se você, a partir desse raciocínio, quando subir ali, a carga do oxigênio vai dar menos 1. Até é possível que o oxigênio seja menos 1, eu nem falei disso ainda, tá? Eu vou mostrar para vocês como que faz para identificar se é menos 1. Mas, na verdade, o que nós temos aqui é o seguinte. O estanho aqui é mais 4, ficou meio feio, isso é um 4. E o oxigênio é menos 2. Quando você baixa 2 e 4, você também tem que fazer o cancelamento. Só que eles não são números iguais, né? Que nem em cima, 2 e 2. 2 aqui e 4, você cancela e fica 1 e 2, beleza? Então é daí que veio esse índice. Enfim, o que te interessa aqui é o seguinte, esse estanho aqui tem carga 2, esse estanho aqui tem carga 4. O estanho de carga 2 atuou como uma base. O estanho de carga 4 atuou como se fosse um ácido. Daqui a gente tira uma regra, que não é uma regra muito precisa, é uma tendência, tá? Que é o seguinte, NOx mais baixos vão representar uma tendência a caráter básico, beleza? Aqui é um espaço.
NOx mais altos, tendência a caráter ácido. É só você pegar os elementos que são lá, por exemplo, óxidos ácidos. Calcule o NOx daqueles elementos que se ligam ao oxigênio. Você vai ver que os NOx têm valores altos. 4, 6, por ali, beleza? E os óxidos básicos normalmente têm valores mais baixos. Mais 1, mais 2, tá? Porque são metais. Mas o mesmo composto aqui, o óxido de alumínio, Al2O3, ele está no meio do caminho, ele tem um NOx 3, né? O NOx de alumínio sempre vai ser 3. Então, ele, como já está no meio, nem tão alto, nem tão baixo, ele consegue ficar ali, ora atuando como uma base, ora atuando como um ácido. Gente, ele é um óxido, fim de conversa, óxido. Mas dependendo da reação, ele atua como se ele fosse uma base ou como se ele fosse um ácido, beleza? Ele é um exemplo bem clássico de óxido anfótero. Beleza. Quarta categoria são os óxidos neutros, também chamados de óxidos indiferentes. Por quê? A partir desse nome muita gente faz confusão e acha que eles são inertes, que eles não reagem, mas eles reagem sim, tá? Os óxidos neutros, eles só não reagem como ácidos ou como bases, nem com ácidos e com bases, e também não reagem muito bem com a água, tá? Então, com ácido, base e água, eles são inertes, mas não quer dizer que eles não fazem outras reações. Muito pelo contrário, eles são compostos, às vezes até muito reativos. Pela primeira vez, ó, dentre as 4 categorias que eu passei para vocês, pela primeira vez eu coloquei todos os elementos da categoria. Gente, só tem 3 óxidos neutros. São esses 3. E aí você tem que decorar, beleza? Eu vou falar da aplicação do principal deles, que seria o monóxido de carbono. Quando a gente tem uma reação de combustão, normalmente, combustão é queima, né? Normalmente um dos produtos é o CO2. Se você tiver uma reação de combustão completa, o CO2 é de longe o composto mais abundante entre os produtos, tirando o vapor de água. Óbvio que tem aquelas condições, você precisa ter carbono no seu combustível, senão você não vai formar nem CO2, nem monóxido de carbono, tá? Enfim, ele é um dos produtos da reação de combustão. Normalmente ele vai aparecer em reações de combustão incompletas, tá? Quando que acontece uma reação de combustão incompleta? Normalmente quando o oxigênio está meio escasso. Tá? Então aí você vai ter a formação de compostos que, vamos dizer assim, ainda tem energia armazenada na sua estrutura. Eles não sofreram oxidação completa, porque a função de uma reação de combustão é extrair totalmente a energia do combustível, tá? E quando você elimina fuligem ou quando você elimina monóxido de carbono, você não oxidou completamente o seu combustível, tá? Quer dizer que essa combustão está sendo, de certa forma, ineficaz. Acontece que o monóxido de carbono é um gás tóxico. Ele não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor, mas ele é um gás letal se você ingerir a partir de certa quantidade, porque ele vai se ligar irreversivelmente à sua hemácia, tá? E pode te levar a uma parada respiratória, coma, morte. Então ele pode ser grave, tá? Então, quantas vezes você já ouviu falar de pessoas que acabaram morrendo por causa daquele chuveiro a gás, que não tinha lá a exaustão funcionando bem, um chuveiro que funcionava a partir de uma reação de combustão, sei lá, um combustível que originou naquele momento o monóxido de carbono. Ele se concentrou no banheiro, a pessoa não sentiu cheiro, ela ademais sentiu uma tontura antes, quando foi perceber já não tinha como perceber nada, né? Na verdade, já pode ter entrado em coma. Aquela história de você deixar o carro funcionando pela manhã, se for uma garagem fechada, tem uma reação de combustão acontecendo no motor. Você pode liberar monóxido de carbono, pode saturar o ambiente, beleza? Congestionamento em túnel, você vai nos túneis, em cidades maiores, você vê lá, em caso de congestionamento, favor desligar o motor, porque você não quer que haja concentração de monóxido de carbono ali, naquele ambiente interno, tá certo? Então, tá claro que ele não é um composto inerte, ele é um óxido neutro. Por quê? Não reage com água, nem com ácido, nem com base. Mas ele
é capaz de fazer uma série de reações. Eu elenquei aqui uma atividade biológica dele. Os outros, mesma coisa. Tá? Eu falei de um, mas para os outros é a mesma coisa. Só que como a gente usou essa história, reage com água e forma tal coisa, reage com base e forma tal coisa, nas outras categorias, tem que ter uma categoria para quem não reage com água de jeito nenhum, nem com ácido, nem com base. Quinta categoria, óxidos duplos. Acho que eu encostei aqui e apagou um pouquinho. Ou mistos também. Óxidos duplos são aqueles que vêm da reação entre dois óxidos, tá? Então a gente já viu que o ferro tem dois óxidos por aí. O óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3. Ou usando o aquoso, óxido ferroso e férrico. Combinando os dois, você vai chegar nessa fórmula Fe3O4. Só está somando as duas, tá? Então, óxido ferroso férrico, você vai dar esse nome mesmo. Tome cuidado com uma coisa. Quando você faz aquela história de descobrir a carga a partir da fórmula, se você fizesse as trocas aqui, você ia ver que o ferro é 4+, e o oxigênio 3-. Não tem nada a ver isso aqui. Isso aqui não acontece, tá? Nesse caso, você não pode fazer essa regrinha, ela não é válida. Por quê? Nunca o ferro vai ter carga 4+, pode até ter, mas não vai ser estável. O oxigênio também é a mesma coisa, não vai ser 3-. O que acontece é que dentro dos 3 átomos de ferro, um tem carga 2, esse, vamos escrever, né? Carga 2+, e 2 tem carga 3+, beleza? São 3 átomos. Um tem carga 2+, e 2 tem carga 3+. E todos os oxigênios, assim como todos os átomos de oxigênio que eu tenho mostrado até agora em óxidos, serão 2-, beleza? Então, como a gente tem átomos do mesmo elemento dentro do composto com NOx diferente, a gente não consegue aplicar essa regrinha do X, beleza? Mostrei aqui também um óxido duplo de chumbo, tá? Aqui o óxido de chumbo 2 e o óxido de chumbo 4. Lembra que quando for usar ico ou oso, você tem que se lembrar do nome dele em latim. Chumbo é plumbum, então vai ficar plumbico e plumboso. E quando você faz a combinação dos dois, você vai ter o óxido plumboso, plumbico. Sempre coloque aquele de menor NOx primeiro e depois aquele de maior NOx. Repare que sempre a fórmula dos óxidos duplos vai ser alguma coisa 3O4. Tá? E para chegar nessa fórmula eu precisei dessa proporção 2:1 aqui, no caso do óxido de chumbo.